Então essa é a aula número 11 do curso de C# avançado. Eu vou te mostrar como pegar o nome do usuário que está logado para a gente mostrar ali no nosso formulário. Então aqui no projeto, no framework, a gente deixou aqui, quando a gente desenvolveu ele, né, uma área específica para aparecer o nome do usuário logado. Vamos abrir aqui o FlameRobin e eu vou te mostrar como que a gente pode estar fazendo isso. Só que aqui no nosso sistema, aqui loja, né? Aqui no nosso projeto, no nosso banco de dados, eu tenho somente a tabela usuário. Eu vou dar 2 cliques nela, tá? E nessa tabela usuário, eu vou abrir aqui agora a setinha, eu não tenho o nome do usuário, eu só tenho o login, certo? Aí lembra daquela observação que eu falei que a gente vai colocar as informações gerais na tabela pessoa? Então nós vamos criar agora uma tabela chamada de pessoa, tá? Então vou clicar aqui, ó, sobre o banco de dados, escolher a opção Run a Query e por enquanto eu só vou criar o nome da pessoa, tá? Porque a gente vai fazer essa ligação aqui para a gente estar pegando esse nome de usuário e, né, quando a gente for trabalhar com a pessoa, a gente incrementa aqui as outras opções. Então, ó, crie uma tabela, chame ela de pessoa. Lembra que eu falei que o primeiro campo precisa sempre ter o nome da tabela seguido de underline ID? Isso aqui vai ser muito importante quando a gente for fazer o cadastro dessas informações, tá? Esse campo, geralmente, eu coloco ele do tipo integer, que é o quê? Números inteiros. E aqui eu vou colocar nome da pessoa, certo? E essa pessoa, ela vai ser do tipo texto, então eu utilizo o tipo varchar. E entre parênteses, você tem que dizer para o Firebird entender quantos caracteres, no máximo, vai ser suportado naquele campo. Então, vou colocar aqui, eu quero um total de 80 caracteres. Outra coisa super importante. Aqui, quando você vai salvar o nome de uma pessoa, você pode salvar José. Você pode salvar José. Você pode salvar assim. Você pode salvar assim. Ou você pode salvar assim. Para a programação, tá? Isso aqui é um valor. Isso é um valor. Isso, cada um disso daqui é um valor diferente, tá? Se falando de programação, ok? Por quê? Um J maiúsculo, ele é diferente de um J minúsculo. O O maiúsculo é diferente do O minúsculo. Então, para que, quando a gente vai fazer uma busca pelo nome José, se eu pesquisar assim, ele acha qualquer uma dessas ocorrências. Se eu pesquisar assim, ele achar qualquer uma, eu tenho que fazer uma configuração aqui. Então, eu vou colocar assim, ó, colete, que é uma configuração que você vai dar para esse campo. E você diz que vai ser o win-pt-br, tá? Fazendo isso daqui, você está dizendo o seguinte, ignore acento, ignore letras minúsculas, ignore letras maiúsculas, considere tudo como uma única cadeia, ok? Se você pesquisar A com acento, ele vai ignorar, vai pegar tudo como se fosse A sem acento. Ele vai fazer uma busca mais generalizada. Então, é importante você se atentar a esses detalhes, ok? Então, aqui, outra coisa. Se você quiser obrigar o campo nome a ser informado, você vai escrever aqui, ó, not null. Dessa forma, se a gente não passar o campo nome, vai dar um erro no banco de dados. Só que eu não gosto de trabalhar dessa forma. Geralmente, quem trabalha assim é que você vai desenvolver um banco de dados para uma outra pessoa programar no sistema, no caso, no C#. Como eu mesmo vou fazer a programação, lá no C#, quando eu for cadastrar a pessoa, eu vou fazer uma verificação para saber se a pessoa foi ou não informada, entendeu? Então, não há por que utilizar o not null aqui. Como a minha tabela de início, eu só vou querer o nome do usuário, então eu já vou definir aqui qual vai ser a minha chave primária, tá? E vou pegar o campo pessoa ID. Por enquanto, vai ser só isso aqui. A gente vai criar as informações da pessoa quando estivermos cadastrando a pessoa. Então, vamos dar aqui um F4 no teclado e depois um F5, ok? Vamos fechar. Vamos ir na tabela pessoa, vamos dar 2 cliques. Vamos criar a nossa numeração automática agora. Eu já expliquei sobre isso em uma das aulas passadas, então eu só vou aplicar aqui. Nós vamos marcar criar um novo generator, criar uma nova trigger, vamos clicar em execute
e depois pressionar a tecla F5 para ele confirmar essas operações no banco de dados, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um cadastro na tabela pessoas. Estou fazendo tudo isso de forma manual agora, para você ver que programar é isso. Eu sou o programador, eu tenho livre acesso a tudo. Então, não precisa de eu criar um cadastro de pessoas aqui no C# para depois fazer o cadastro, porque eu estou só testando. Então, vou vir aqui, ó, vou clicar com o botão direito em cima da tabela pessoa, vou escolher a opção Insert Into. O próprio FlameRobin gerou para mim aqui esse código, olha só, ok? Como eu só tenho dois campos, ele criou pessoa ID e o nome. O pessoa ID lembra que ele é automático, então eu posso apagar ele daqui. Posso apagar daqui também. Eu vou colocar então o meu nome. Primeiro usuário desse banco de dados vai ser eu. Então eu vou colocar, ó, Edivan Cabral da Silva, certo? Vou dar aqui um F4 e vou dar um F5. Agora que eu já fiz o meu insert, ó, insira dentro da tabela pessoa, no campo nome, o valor Edivan Cabral da Silva. Eu pressionei F4, pressionei F5 para ele confirmar a operação. Eu vou agora selecionar os dados da tabela pessoa, só para ter certeza de que deu certo. Botão direito, Select From, e está aqui, ó, o ID da pessoa que ele registrou é o ID 1. Então, eu vou vir aqui na minha tabela de usuário, ó, botão direito, Select From, e vou digitar aqui o ID 1, ok? Estou fazendo isso de forma manual, mas eu vou te mostrar depois como fazer isso lá no C#. Por enquanto, para você entendendo que você tem livre acesso a tudo quando você está desenvolvendo. Então, o que eu fiz? Eu estou dizendo que esse usuário ele é referência, ou seja, ele é filho da pessoa que tem o ID 1, que no caso sou eu. Feito isso, eu preciso pressionar a tecla F5 do teclado para confirmar a operação, que eu fiz uma alteração manual, pressiono F5 para confirmar. Então, vou pressionar agora novamente a tecla F4, e aqui está, ó, eu tenho o meu usuário aqui. O que acontece? Eu preciso saber, então, após eu fazer o login, eu quero trazer o meu nome para cá, ó, Edivan Cabral da Silva. Naquela mensagem também que aparece, eu quero trazer o meu nome. Então, eu vou aqui no comando SQL, ó, eu vou fazer um SQL para você, ok? Para você aprender. Lembrando que esse curso ele vai ter muito SQL. SQL é o que você precisa dominar na palma da sua mão para você construir qualquer tipo de aplicação, tá bom? SQL você tem que dominar, certo? Então, vamos lá. Eu preciso, qual que é o meu objetivo no login? Ó, vamos ver aqui no login qual que é o objetivo. Eu preciso selecionar o usuário, o ID do usuário, certo? E aqui, ele está dizendo para mim o seguinte, ó, onde o usuário for igual, o login for igual ao usuário e a senha for igual à senha. Só que, além do ID do usuário, que talvez eu nem precise, mas eu vou deixar ele aqui, eu também quero o nome, certo? Quero o nome. Eu vou marcar aqui, ó, só para ele parar, e vou dar um F5 para poder executar, e eu vou te mostrar o que vai acontecer. Então, o que eu estou dizendo aqui para o meu código? Eu quero que você selecione o campo usuário ID, quero que você selecione também o campo nome. Beleza. Então, vamos aqui. Vamos colocar o nosso login. EDC Silva. Você vai colocar aí o login que você tiver colocado e a senha 123. Entrei. Beleza. Vou pressionar F10 no teclado para ele executar. Agora, eu vou deixar o mouse aqui em cima do SQL, da variável, e nessa caixinha azul que se apareceu aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou escolher a opção copiar valor. Isso aqui você pode fazer muito, tá? Quando der erro. Se der algum erro, você vai vir aqui, ó, porque se a gente executar com F5, ele vai dar erro, olha só. Ó, ele deu erro. Por que ele deu erro? Aqui nem mostrou qual foi o erro, né? A gente já tem até que ver isso aí. Ele deu erro por quê? Vamos vir aqui no comando SQL, ó, e vamos colar o que a gente copiou lá. Vamos apagar aqui e apagar aqui. Então, o que acontece, ó? Eu apaguei aspas duplas que tinha no início e que tinha no fim, tá? Olha só, eu estou mandando ele fazer um select no campo usuário, no campo senha da tabela usuário, onde o login for esse daqui e a senha for essa daqui. Beleza, eu vou dar um F4. Olha só, ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Lembra que eu falei que quando der erro, você tem que olhar aqui. Se você não entender, você vai no tradutor, escreve essas palavras.
E aqui também, ó, que é do lado esquerdo, é a linha e do lado direito é a coluna. Então, o erro está aqui, ó. Qual que é o erro? Ó? Column, que significa coluna, unknown, que significa desconhecido. Então, ó, coluna desconhecido, e aqui tem o nome, ó. Coluna nome. Aonde que tá? Tá na linha 4, na coluna 1. Então, vamos ver aqui, ó, linha 4, coluna 1. Lembra que eu falei que ele interpreta tudo na mesma linha? Então, ó, se você apagar, você vai ver que o erro tá aqui, ó. Beleza? O que tem a ver isso? Eu vou dar aqui um F8 para limpar a busca. O campo nome, ele tá lá na tabela pessoa, tá? Então, para eu conseguir fazer esse login, para eu conseguir pegar esse nome de pessoa, eu vou precisar unir as duas tabelas. Então, aqui no SQL existe um comando chamado de inner join, que serve para unir as duas tabelas. Não só duas, mais tabelas, né? Então, aqui eu vou colocar o seguinte, eu quero unir a tabela usuário, que já está no select, que é a tabela pai, só que eu quero unir ela à tabela pessoa. Aí você vai unir de que forma? Eu vou unir onde? Na tabela pessoa, tem um campo pessoa ID. Onde na tabela usuário, tá? O campo pessoa ID também. Ou seja, onde na tabela pessoa, o campo pessoa ID for igual ao campo pessoa ID na tabela usuário. Talvez você vai ficar um pouco confuso, mas se a gente fizer dessa forma, olha só, agora vai dar certo. Só que, como eu coloquei duas tabelas, eu preciso dizer aqui em cima que, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, o campo usuário é da tabela usuário, ok? E o campo nome é da tabela pessoa. Eu faço isso colocando o nome da tabela, certo? Agora, se eu der um F4, ó, ele trouxe para mim o ID e trouxe o usuário, o nome que está na tabela pessoa, porque eu fiz uma união e eu estou dizendo que eu quero pegar da tabela usuário o campo ID e da tabela pessoa o campo nome. Existe uma forma, eu vou pressionar aqui, tá, F8 para poder limpar a busca. Existe uma forma de deixar o código mais limpo, que é dando apelido para as tabelas. Faço isso dando um espaço e colocando uma letrinha aqui na frente. Eu coloco sempre a primeira letra da tabela. Aqui na pessoa eu vou dar um espaço e vou colocar a letra P. Agora aqui onde eu tenho o nome da tabela eu posso representar pela letra U. Onde eu tenho a tabela pessoa eu posso representar pela letra P, ó, aqui e aqui também. Aqui, ó, eu posso colocar a letra U, ponto, login, letra U, ponto, senha. Se eu der um F4, ó, o mesmo objetivo, o mesmo resultado. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, Ctrl C, vou vir aqui dentro do meu SQL aqui, eu vou desmarcar aqui, vou parar o código clicando no botão de stop e eu vou colar aqui, ok? Ó, vou até dar um enter aqui e vou dar aqui um Ctrl V, certo? Aí o que acontece? Vamos aqui continuar, ó. Aqui eu vou dar um delete para ele ficar na mesma linha, aqui também, aqui eu vou dar um espaço, vou fechar, vou digitar aqui, ó, o sinal de mais, vou jogar aqui para frente, e aqui eu vou colocar aspas duplas, ok? Aqui na frente, ó, eu vou fechar com aspas duplas, aqui eu vou digitar o sinal de mais, aspas duplas novamente, lembrando que você tem que dar um espaço aqui, ó, sempre no final de cada linha você dá um espaço para garantir que não vai dar erro, tá? Aqui agora, ó, espaço, aspas duplas, sinal de mais, aspas duplas, pressionar Tab para ele vir aqui para frente, e aqui eu vou fechar e vou pressionar ponto vírgula. Esse mais aqui que ele inseriu, quando eu dei Enter, eu vou apagar. Aí aqui, olha só, agora, deixa eu apagar isso aqui também, a gente vai trabalhar aqui, ó, onde eu tenho o login, eu vou apagar, vou colocar duas aspas duplas, dois sinal de mais e vou pegar a variável usuário. Onde eu tenho a senha, eu vou apagar, dois sinal de mais e vou colocar aqui a variável senha. Então, assim, esses recursos que eu estou te ensinando aqui são recursos um pouquinho avançados, tá? Se você não entender, ao longo do curso a gente vai repetir muito isso. Então, para você, só para recapitular, tá? Inner join serve para unir duas tabelas tendo um campo como referência. No nosso exemplo aqui,
foi o campo pessoa ID, ok? Eu fiz o relacionamento de uma tabela com a outra através desse campo. Então, ele só vai trazer os dados que fazem parte daquela relação, certo? Continuando, o título da aula é pegar o nome do usuário, ok? Então, aqui eu tenho o ID do usuário. Por enquanto, eu vou trocar aqui por nome, certo? E aqui, ó, eu tenho a primeira linha. Na coluna, deixa eu ver se aqui mesmo é a coluna. Ó, na coluna você pode colocar a coluna 1. Por quê? A primeira coluna é o 0, que é o índice 0, e a segunda coluna é o índice 1. Você também pode colocar entre aspas duplas o nome da tabela. No nosso caso aqui vai ser o campo nome, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, usuário logado. Ao invés de pegar o txt usuário, eu vou pegar a variável nome, certo? Agora, eu vou pegar aqui, ó, eu tenho, aqui no formulário principal, eu tenho essa label aqui. Deixa eu pressionar F4. É a label 2, né? Eu vou alterar o nome dela para LBL usuário logado, ok? Eu vou copiar esse nome, Ctrl C, vou vir aqui no login. Na verdade, não é aqui, ó. Eu tenho que vir aqui dentro da classe Program, porque é a classe Program que vai abrir o formulário principal. Então, eu vou vir aqui, ó. Se o usuário logado for diferente de vazio, for igual a vazio, tá? Aqui ele está abrindo o formulário menu. Então, eu vou pegar no formulário menu a label. Só que aqui, ó, essa label não está aparecendo. Por que que ela não está aparecendo? O formulário principal, ele é um objeto separado. Não tem nenhuma ligação com o formulário de login. Quando você está fazendo isso com formulários, com objetos que não estão ligados, você precisa dar permissão para que um objeto de fora faça uma alteração aqui dentro. Então, para isso, eu vou selecionar essa label, vou pressionar F4, vou vir aqui na propriedade Modifiers, ou seja, quem pode modificar essa label? Eu vou abrir aqui e vou escolher público, ou seja, qualquer objeto dentro desse projeto pode alterar essa label. Então, agora, se eu vier aqui dentro da classe Program, pegar aqui a variável menu, LBL usuário logado vai aparecer para mim. Então, eu pego aqui, ó, e coloco o usuário que está logado, ó, BD usuário logado. Ou seja, a variável usuário logado. Se você não estiver entendendo muito isso daqui, é porque a gente criou tudo isso lá no curso de Framework. Então, é super importante que você faça aquele curso para você entender. Não é obrigatório, tá? Porque, assim, nesse curso eu estou ensinando a usar o Framework. Então, é importante que você faça para que você domine exatamente 100% o que eu estou falando. Então, deixa eu vir aqui, ó, no login novamente. Eu vou estar mostrando aqui, ó, txt usuário, seja bem-vindo. Eu não quero mais mostrar isso, eu quero mostrar agora o nome do usuário. Então, vou dar um Ctrl Shift S, vou dar aqui um F5 agora para poder executar. E aqui vou fazer o login, ó, EDC Silva é o login. 1, 2, 3. Quando eu entrar, ó, Edivan Cabral da Silva, ou seja, ele pegou o nome da pessoa e não o usuário. Quando eu clicar aqui em sair, olha só, ele trouxe aqui para baixo o nome do usuário, o nome completo do usuário. Não é nem o login, nem a senha, é o nome mesmo, ok? Então, com isso eu fecho aí essa aula, super importante. Se você tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição aí pelo WhatsApp, ok? Não fique com dúvida. Se você tiver dúvida, confere o código, veja se você fez certo. Se você tiver com tempo, faça de novo, tá? Muito atenção a esses detalhezinhos aqui, ó, espaço ao final. Se você não colocar espaço aqui, ó, no finalzinho, ele vai dar erro, ok? Então, atenção aos detalhes. Mesmo assim, você passou aqui 1000 vezes e não achou erro, porque isso é super normal, aí você entra em contato comigo que eu, junto com você, vou te orientar, ok? Então, até a próxima aula.